vocês. Tá começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Indicando. E Lê, conta pra eles, o que a gente vai indicar hoje? Hoje nós iremos indicar uma receitinha maravilhosa de bolo de chocolate. Dá até água na boca, fala a verdade. Mas para a receita ela ficar um pouquinho mais interessante, nós vamos relacionar ela com a teoria da semiótica da cultura de Yuri Lotman. Tá faltando alguma coisa? Lê, quem vai ensinar a receita pra gente? A maravilhosa Didi Lopes. Oi pessoal! A receita que a gente vai ensinar hoje, que eu vou explicar pra vocês, ela é super simples e dá pra qualquer pessoa fazer e ela fica muito gostosa. Você sabia que se eu estivesse na minha casa com a minha família só fazendo uma receita normal de bolo de chocolate, faria parte do sistema primário de Lotman? Agora, como eu tô aqui com eles e com vocês gravando esse vídeo pra ensinar pra vocês a receita, já faz parte do sistema secundário. Sim! O Lotman, dentro da teoria da semiótica da cultura, ele criou o conceito de sistemas modelizantes, que são códigos e linguagens com signos que criam uma estrutura e representam a esfera de um objeto. Nos sistemas modelizantes, a gente pode dividi-los em duas partes. A primária, que são as ações do cotidiano, e a secundária, que a partir do momento que as ações do cotidiano elas têm uma interferência do homem e se tornam um produto, uma produção. É isso mesmo, então vamos pra receita. A gente vai precisar de 1 xícara de chocolate em pó, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de trigo, 3/4 de xícara de óleo, 2 xícaras de água fervendo e 3 ovos. Estão vendo cada um desses potinhos com os ingredientes? Então, eles são as semiosferas que são delimitadas por uma fronteira que aqui é a cumbuquinha. E apesar dessas semiosferas estarem delimitadas por essas fronteiras, nenhuma é isolada. Elas sempre estão interagindo entre si, fazendo trocas e criando zona de bilinguismo. Todo esse processo, ele gera uma nova semiosfera e é chamado de semiose. Exatamente. A farinha de trigo, por exemplo, ela vai entrar em contato, vai fazer uma troca com todos os outros ingredientes, com todas as outras semiosferas, que possuem linguagens dentro que são os ingredientes. Ok, quando ela fizer essa troca, ela vai gerar algo novo, que é, no nosso caso, o bolo de chocolate. Mas a farinha de trigo, ela não é só farinha de trigo. Ela é composta por água, amido e minerais, ou seja, semiosferas, que fazem trocas entre elas e formam a farinha de trigo. A fronteira ainda é responsável por filtrar e converter os conteúdos. Por quê? Se todos os ingredientes estivessem misturados, que seria o caos, não ia ser possível a gente fazer a medida de cada coisa e nem explicar o modo de preparo da receita. Então o bolo ia dar ruim. Mas, como temos todos os ingredientes, cada um sendo uma semiosfera, delimitado pela sua fronteira e também na quantidade certinha, o bolo ele vai dar muito bom e vai ficar uma delícia, eu não tenho dúvida. Mas, Didi, eu acho que tá faltando alguma semiosfera aqui, tá faltando algum item, não? Não tá. A gente ainda vai colocar 1 colher de fermento, que apesar de ser uma semiosfera bem pequenininha, faz toda a diferença pro resultado final do bolo. Então vamos lá? Vamos! Primeiro vocês misturam todos os ingredientes secos. Então, coloca o trigo, as 3 xícaras de trigo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de açúcar e o chocolate. E misturar bem. Isso aqui é para facilitar na hora que a gente for juntar todos os ingredientes. Tem que ficar bem misturadinho. Lembrando que a mistura dos ingredientes, quando eles se juntam, é onde acontece o bilinguismo cultural também, antes do produto final ser finalizado. Depois de misturar os ingredientes secos, a gente deixa eles reservados para ir para os ingredientes molhados, que são a água, o óleo e os ovos. Então a gente vai colocar o óleo e os ovos na batedeira. A água fervendo a gente vai colocar depois que já tiver batido um pouquinho o óleo e os ovos.
pouquinho, a gente vai colocar aos poucos a água fervendo. E uma coisa muito importante que existe em relação às fronteiras das semiosferas é que existem as fronteiras porosas e as não porosas. O bolo vai se formar uma semiosfera porosa, porque ele aceita receber vários ingredientes que compõem o produto final, na semiose. Então, tá. Depois de misturar os ingredientes molhados, aos pouquinhos a gente vai acrescentar os ingredientes secos. Depois de acrescentar um pouquinho dos ingredientes secos, a gente bate um pouquinho, aí acrescenta mais um pouquinho dos ingredientes e assim até terminar e dar o ponto da massa do bolo. Depois de tudo bem misturadinho, tem que ficar nessa consistência aqui, a gente vai colocar a última semiosfera, que é o fermento, que não pode bater. Então a gente vai misturar com a colher. Também coloca aos poucos para não dar errado. A gente vai usar uma forma de coração para fazer o nosso bolinho do amor. A forma tem que estar untada para não grudar todo o bolo na hora de se formar. Então agora que nossa massa já está na forma, a gente vai levar para o forno. Quanto tempo mais ou menos, Gide? Cerca de 30 a 40 minutos com o forno pré-aquecido a 180 graus. Two hours later. Tcharam! E tá aqui o resultado da nossa semiose, o produto que é o bolo. Agora a gente vai finalizar com uma cobertura bem gostosinha. Que a gente vai ensinar no próximo Indicando Culinária, tá bom? Esse é outro vídeo, hoje não. Tá dando água na boca? Tá. E tá aí a nossa semiose, gente, que é o nosso processo de troca, mescla, tradução, conexão de todos aqueles ingredientes, de todas aquelas linguagens na zona de bilinguismo que geraram esse delicioso bolo de chocolate. Bora comer? Bora! Nossa, vamos então. Bom, então bora ver como é que ficou o resultado disso aqui. Muito bem, gente, Parabéns maravilhoso. pra mim. Ficou delicioso. Como diria ela mesma, parabéns. Na semiótica da cultura, o texto ele deixa de ser apenas verbal. Então, na teoria, esse bolo aqui, ele é um texto. E ele pode traduzir e reconstruir a memória das pessoas que comem ele, ou para você aí que está vendo ele, através das funções do texto, que são 3. A função comunicativa, geradora de sentido e a mnemônica. A função comunicativa, por exemplo, ela é acionada quando a gente vê o bolo e já entende que é um bolo de chocolate, por causa da cor. Já a função geradora de sentido, ela, por ser um texto, o nosso bolo, ela causa uma sensação diferente para cada um, ela tem um significado diferente para cada um. Por exemplo, para mim,
esse bolo, esse texto, lembra café da tarde, porque nada melhor do que um bolo de chocolate com um cafezinho, não é mesmo? No meu caso, esse bolinho aqui, ele lembra o quê? Aniversário, festinha de criança, com certeza, porque não pode faltar um bolo de chocolate. E a função mnemônica, ela é ativada pela nossa memória. Então, por exemplo, quando eu como esse bolo, eu lembro da minha mãe, porque ela sempre fazia ele pra mim. E é isso, pessoal. Antes da gente finalizar esse vídeo, eu vou lembrar pra você, claro, pra você deixar o seu like, pra você comentar, você curtiu? E também pra você se inscrever no canal. Didi, muito obrigado pela receita. De nada, foi um prazer. E pra você que tá aí com a gente, né? Até a próxima, muito obrigado e é nóis. Tchau!